Os sinos da padaria velha tilintavam toda manhã, mesmo sem ninguém para escutar. Era uma daquelas portas de madeira pesada que rangiam com o tempo. Ali, no coração de um bairro esquecido, morava o silêncio. E o silêncio tinha nome: Joaquim. Joaquim era o tipo de homem que aprendia mais com o forno do que com gente. Tinha 50 anos, poucos cabelos, muitas rugas e nenhuma paciência. Acordava às 4, sovava a massa em silêncio, colocava os pães no forno e abria a loja como se fosse um ritual. Mas ninguém entrava. Os bancos da padaria estavam sempre vazios. A vitrine brilhava, mas era ignorada. Ele dizia que não se importava, mas guardava cada pão não vendido como quem guarda uma dor não dita. Até que, numa manhã comum, o tilintar da porta ecoou diferente. Ele olhou sem pressa, achando que era só o vento. Mas não era. Era uma menina, pequena, 5 anos talvez, vestido simples, sujo de terra, cabelos castanhos embaraçados, olhos enormes, enormes e calados. Ela não disse nada. Só entrou. Ficou parada olhando os pães com uma intensidade que incomodava. Joaquim franziu a testa. "Vai querer alguma coisa?" Perguntou seco. Ela não respondeu. Nem se mexeu. Ele bufou, virou as costas, mas continuou escutando os passinhos dela, até que ela simplesmente saiu sem dizer nada, como um vulto. No dia seguinte, mesma coisa. Ela apareceu, entrou, olhou os pães, ficou ali, parada, e saiu. No terceiro dia, Joaquim já estava esperando. Fez um pão diferente, menor, mais macio. Não sabia por quê. Só fez. Quando ela entrou, ele colocou o pão numa sacolinha e estendeu sem falar nada. Ela hesitou. Depois, pegou. Não sorriu. Mas ficou. E voltou. No outro dia. E no outro. E assim, sem nenhuma palavra, uma presença se instalou ali. Todos os dias, às 7h20 da manhã, a menina sem nome aparecia. Sentava no banquinho da janela. Comia seu pão devagar. Olhava o mundo. Joaquim fingia que não ligava, mas começou a separar os ingredientes preferidos dela. Sem saber, estava escutando com os olhos. Um cliente antigo entrou certo dia e comentou: "Nunca te vi com criança aqui, neta sua?" Joaquim só respondeu: "Não fala." "Mas vem todo dia?" "Vem." E ninguém mais falou disso. Mas naquele dia, quando Joaquim lavava as formas, percebeu algo no balcão. Um desenho. Papel amassado, lápis de cor, um forno, uma nuvem de fumaça e 2 bonequinhos de palito. Um segurava um pão, o outro, uma flor. Ele não entendeu o que sentiu, mas dobrou o papel com cuidado e colocou no bolso. Você já sentiu o coração amolecer só com um gesto simples? Comenta "Eu senti" e se inscreve agora. Porque essa menina vai ensinar a ele, e a todos nós, o poder de uma palavra. Uma só. Na manhã seguinte, Joaquim chegou mais cedo. Não contou para ninguém, mas passou a madrugada testando uma receita nova. Era um pão em formato de lua, com um toque de erva doce. Ele chamaria de pão da janelinha, porque era onde ela sempre sentava. Às 7h20, como num relógio invisível, a menina entrou, silenciosa, com os mesmos olhos atentos. Joaquim apontou para a vitrine. "Hoje tem pão novo." Ela não disse nada, mas seus olhos brilharam. Sentou no mesmo banco, comeu devagar e, pela primeira vez, olhou para ele e sorriu. Foi rápido, quase imperceptível, mas ele viu. E aquele sorriso pequeno fez mais barulho que qualquer palavra. No dia seguinte, criou o pão da boneca esquecida, recheado com goiabada. No outro, o pão do silêncio fofo, leve como algodão. Cada nome era um segredo entre eles. Ela sorria. Ele fingia que não reparava, mas guardava tudo, na memória, e no bolso junto com os desenhos que ela deixava. Certo dia, enquanto ela mordia um pão de coco, uma mulher apareceu na porta da padaria. "Ana Clara!" gritou. A menina congelou. A mulher estava suada, de uniforme. Parecia cansada, irritada. "Falei para não sair sozinha. Quantas vezes?" Joaquim ficou parado, confuso.
A mulher puxou a menina pelo braço, brava. A menina não chorou. Só olhou para trás, para o banco da janela, para o pão pela metade e para o homem que até então nunca tinha feito nada por ninguém. No dia seguinte, ela não apareceu, nem no outro. Joaquim sentia o banco vazio como um buraco no peito. Andava até a vitrine e parava. Fazia os pães como sempre, mas não tinha para quem dar nome. Até que, no quarto dia, ela voltou, sozinha, mais suja, mais triste. Entrou, sentou, não pediu. Ele colocou o pão da janelinha na frente dela e junto um bilhete. Se um dia você quiser falar, eu escuto. Se não quiser, também. Ela pegou o papel com cuidado, dobrou e sorriu de novo. Dessa vez demorou mais. Foi um sorriso inteiro. Você já sentiu que alguém escutou você mesmo sem dizer nada? Comenta "Eu senti" e se inscreve agora. Porque o que essa menina vai fazer vai abalar até o padeiro mais chato e teimoso do mundo. O apelido nasceu sem ninguém dizer. Mas ele ouviu pela primeira vez num cochicho entre vizinhos. "Olha lá a menina do tio Pão." E ele fingiu que não escutou. Mas por dentro, alguma coisa derreteu. Ela agora vinha todos os dias, às vezes com barro nos pés, às vezes com os cabelos embaraçados, mas sempre com o caderno de desenhos. Desenhava em silêncio com as mãos pequenas e deixava os papéis no balcão. Era a forma dela de conversar. Desenhava o forno, desenhava pães com rostinhos, desenhava eles dois. Um velho com cara ranzinza e um coração no peito, e uma menina de trança segurando um pão como se fosse um tesouro. Joaquim não entendia muito de criança, nem de gente, para falar a verdade, mas começou a guardar tudo. Cada rabisco era como um bilhete secreto que só ele sabia decifrar. E começou a mudar. Levantava mais cedo, caprichava na casquinha dos pães, inventava nomes bobos, até pendurou um letreiro novo na parede: "Pães com memória." A vizinhança começou a notar. "Você voltou a sorrir, Joaquim?" "Claro que não," ele respondia. Mas voltava para o balcão com um brilho nos olhos que não via há anos. Certo dia, ela não apareceu no horário de sempre. Joaquim esperou, olhou o relógio, fez café para 2. Mas nada. Foi só no fim da tarde que ela surgiu, com os olhos inchados, um corte no joelho e nenhuma explicação. Mas trazia um desenho novo. Era ele, de braços abertos, e em cima do desenho ela escreveu algo com letras tortas: "Tio Pão." Joaquim segurou o papel com tanto cuidado que parecia feito de vidro. Colou atrás do balcão. Ficou olhando por longos minutos. Depois se virou para ela e disse: "Você quer morar aqui?" Ela não respondeu, mas correu e o abraçou pela primeira vez. E foi assim que o homem mais solitário do bairro descobriu que o afeto também tem cheiro de fermento e gosto de pão quentinho. Mas como toda história bonita, alguém sempre aparece para estragar. Na manhã seguinte, 2 assistentes sociais estavam na porta, pranchetas nas mãos, olhares frios. "Recebemos denúncia de abandono. A menina vive sozinha? Ela vem aqui comer. O senhor tem autorização dos responsáveis? Ela é minha amiga. Precisamos conversar, senhor Joaquim. Você já teve medo de perder alguém que nem era seu, mas era tudo para você? Comenta: já senti isso, e se inscreve agora, porque a próxima palavra que ela disser vai mudar tudo. Seu Joaquim, o senhor não tem nenhum vínculo legal com a criança, mas eu dou comida, eu cuido. Ela precisa de um responsável, ou vai para o abrigo." As palavras bateram mais forte que qualquer porta, mais duro que qualquer forno desligado. A menina estava sentada no banquinho da janelinha, com o caderno no colo, sem entender, mas sentindo tudo. O silêncio dela era um grito. Naquela noite, Joaquim não dormiu. Andou pela padaria como quem anda dentro de um pesadelo. Cada pão que preparava parecia perder o sabor. Cada lembrança dela ecoava nos azulejos frios. No outro dia, eles voltaram. "Ela precisa vir conosco." A menina estava atrás do balcão, abraçada ao desenho do Tio Pão. Quando os agentes se aproximaram, ela se encolheu, se agarrou ao avental de Joaquim e soltou um som. Um som que não era choro. Era algo novo. "Não." Silêncio. Todos pararam. Ela respirou fundo.
Depois apontou para ele e disse com voz baixa, trêmula: "Quero ficar com o tio Pão." Joaquim congelou. Os agentes também. A frase atravessou o ar como um milagre. Ela falou, pela primeira vez, com todas as letras, com toda a alma. O silêncio que morava nela, que morava nele, se quebrou. Os assistentes se entreolharam. Um deles até tirou os óculos, emocionado. "Vamos precisar relatar isso." "Ela nunca tinha falado?" perguntou o outro. Joaquim, com os olhos cheios d'água, apenas balançou a cabeça. Naquela tarde a história correu. A notícia chegou ao bairro, e dali para o jornal da cidade. Menina autista fala pela primeira vez ao lado de padeiro solitário. A padaria lotou no dia seguinte, não por curiosidade, mas por respeito, por amor. Clientes deixavam cartas, crianças vinham com desenhos, pessoas abraçavam Joaquim sem dizer nada, e a menina falava pouco, mas sorria muito. Na parede da padaria, agora havia um novo quadro, a primeira palavra. E ao lado, o bilhete antigo dela dobrado com cuidado. "Quero ficar com o tio Pão. Você acredita que o amor pode ser mais forte que qualquer diagnóstico? Comenta, eu acredito, e se inscreve agora, porque no final, o que eles vão construir juntos vai aquecer mais corações que qualquer pão quente." A história de Joaquim e da menina correu o país, mas para ele, tudo continuava igual. Acordava cedo, fazia pão, e agora fazia companhia. A padaria Pães com Memória virou um refúgio. Gente de todo lugar vinha conhecer o tio Pão e a menina que falou pela primeira vez ali. Mas nada mudava o que importava. No cantinho da cozinha, ela agora tinha um banquinho só dela. Um avental pequeno com o nome bordado, Ana Clara, e uma caixa cheia de lápis de cor e moldes de massinha. A justiça permitiu que Joaquim iniciasse o processo de guarda. Não era rápido, não era fácil, mas pela primeira vez, ele tinha esperança. Num sábado de sol, a padaria estava cheia. Clientes, vizinhos, crianças, velhinhos. Joaquim saiu do balcão, subiu num caixote e anunciou: "Hoje tem receita nova." Silêncio. Todos esperavam curiosos. Ele levantou um papel com a letrinha dela, desenhada com muito esforço, "Pão do amor sem palavra", e explicou: "Essa receita foi inventada por alguém que aprendeu a se comunicar sem falar, que ensinou esse velho aqui que o silêncio pode ser a linguagem mais bonita do mundo." "E o ingrediente secreto?" alguém perguntou. Joaquim sorriu. Olhar nos olhos e não desistir. Na plateia, Ana Clara estava sentada com o caderno no colo. Desenhava 2 bonequinhos de palito, um segurando uma colher de pau, o outro um coração. No final do evento, ela subiu no caixote com ele, pegou o microfone e disse: "O tio Pão mora no meu coração." O auditório aplaudiu, mas Joaquim chorou, sem esconder, sem vergonha. Chorou como quem finalmente entendeu que não estava mais sozinho. 3 meses depois, ela e Joaquim se mudaram juntos para um pequeno sobrado perto da praça. Lá, ela tem um quarto colorido, um caderno novo e o cheirinho de pão quentinho todo dia. A padaria ganhou uma placa dourada na entrada. Aqui, o amor foi fermentado no silêncio. E na porta da nova escola de Ana Clara, ela desenhou com giz 2 bonequinhos, um com um bigode engraçado, segurando um pão, outro com trança, segurando um lápis. Abaixo escreveu com a letra dela: "Amor é quando alguém vê você, mesmo sem você falar nada." Você acredita nesse tipo de amor? Então comenta: "Eu vi, porque quando o mundo desacredita, uma padaria pode virar lar, e um homem sozinho pode virar pai,